Está na hora! Olá, boa noite! Também vos aplaudo, obrigado pelo carinho. Boa noite a todos, boa noite a todas. Está na hora de arrancarmos para mais uma edição do seu concurso das noites de segunda a sexta aqui na RTP. Eu sou o Vasco Palmeirim. A voz que tudo sabe é da nossa Patrícia Figueiredo. Olá! Cá está ela, sempre doce, sempre segura. Como é que estás? Estou muito bem. Estava aqui a cantar. Está na hora, está na hora. Não era assim que tu Está estavas na a... hora. Isso era o quê? É que quando tu entraste, É. foi isto que me veio à cabeça. Isso era o quê? É da Xuxa? Era assim uma coisa do género, não é era? possível, mas eu faço tudo para te ouvir dizer a palavra Xuxa. Obrigado por isso, Patrícia. Um grande beijo e até já. Até já. A nossa Patrícia por aí, ninguém sabe muito bem onde, o nosso público aqui, mais uma vez casa cheia para apoiar o nosso concorrente, para puxar por ele, um público que dá sempre outra cor a este programa e que não se coíbe de fazer barulho quando o jogo pede barulho. Mas agora não é o jogo a pedir barulho, sou eu. Juntem-se a mim neste grito tribal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um... Coisa linda! E aqui no Joker, falando e recordando o prémio máximo, não falamos de um prémio máximo de 10 mil, nem 20, nem 30, nem 40. O prémio máximo aqui no Joker é sempre de... 50 mil euros! E o nosso concorrente, quem é que se vai sentar à minha frente? Hoje, naquela cadeira, vou ter um assistente técnico farmacêutico, tem raízes alentejanas, mas vem de Lisboa. Chegou a trabalhar como apicultor, a dada altura na sua vida, e com o dinheiro que hoje ganhar, ele pega no seu super joker e param na primeira marisqueira que encontrarem. Hein? Com 50 mil, sapateira e lagosta. Com 200 euros, há termossos e patê de sardinha. Um aplauso para o Bruno Grilo! Bruno! Bruno, por aqui. Obrigado, Vasco. Bem-vindo, é um gosto. Obrigado. Calcanhar é Obrigado. Bruno! Obrigado. Meu caro Bruno, bem-vindo ao Joker. Não é uma estreia em concursos? Não. Já estiveste com o meu querido Malata há uns anos no Alta Pressão, no Milionário? Sim. 2010? 10, salvo erro, sim. 2010. E ficaste um bocadinho aziado. Fiquei um bocadinho aziado. Uma questão de perguntas que calharam a ti, depois calharam a outra, a outra era mais fácil. Exatamente. A pergunta que calhou a seguir à minha era uma coisa que tinha acontecido há 4, 5 meses atrás e a minha era uma coisa que tinha acontecido há 10 anos. Aí, Portanto, não se faz isso. Olha, asseguro-te que hoje não calha qualquer pergunta que tenha acontecido há 10 anos. Exatamente, espero que não. É só perguntas que aconteceram na semana passada. Era bom, não era? Era bom, era ótimo. Não faço ideia do que vai acontecer. Bruno, fala-me ti, vens de onde, fazes o quê? Sei que então és assistente técnico farmacêutico. Exatamente, eu trabalho numa empresa farmacêutica, comecei a minha carreira no Infarmed, portanto, frequentei contabilidade, mas não gostei muito daquilo, e comecei a trabalhar e a estudar à noite, e entretanto estive no Infarmed e passei para uma empresa farmacêutica já há 20 anos, e por lá fiquei. Há 20 anos. Há 20 anos, estou na mesma empresa, já exatamente, é um longo trajeto. Já é longo E tudo trajeto. corre bem? Tudo corre bem, Sim, até ver, senhores. sim, felizmente. E assim que soubeste que vinhas ao Joker, obviamente que uma das coisas essenciais é quem é que me acompanha. É, exatamente. Quem é que trouxeste? Trago o Alexandre Pereira, é o meu colega, nós conhecemos em contexto laboral, é meu amigo já há 20 anos, Muito já há bem. 20 anos, e ele também esteve na mesma empresa que eu. Acho que, como é um dos meus melhores amigos, uma pessoa que eu conheço que tem uma cultura geral muito boa, convidei para vir. Olha, muito bem vendido, já me convenceste. Um aplauso para o Alexandre Pereira. Alexandre, bem-vindo! Obrigado. Olha lá! E lá da apicultura? Conta-me lá que não é todos os dias que eu conheço alguém que já trabalhou com as abelhas. Isto foi um trabalho de verão, ou seja, foi ainda antes da minha vida profissional no Infarmed. Ou seja, quando éramos miúdos, eu tirei a carta com 18 anos e havia um senhor no Alentejo, onde são as minhas raízes, que tinha uma série de colmeias. E ele, Sim. como já estava assim um bocadinho com alguma idade para poder conduzir, contratou-me para poder levar a carrinha e trabalhar com outros dois meus amigos. Sim. Que era o Marinho e o Álvaro. Um grande abraço, se me estiverem a ver. E nós éramos os 3 apicultores. E aquilo, pronto, era muito giro. Aquilo era, tirando a parte do calor, Sim. que tínhamos de estar sempre com fatos, com botas, com tudo. E a cresta, por lá, é feita de verão, Uhum. com 30 e muitos graus, mas são tempos fantásticos. Tempos fantásticos de adolescência e guardo com muito carinho. Muito bem. Bruno,
que seja uma ótima noite, um ótimo Obrigado. joker, vamos divertir-nos. E como é que este jogo funciona? Rapidamente, 12 perguntas e tem já 7 jokers de entrada. Ali estão eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jokers. Eu recordo sempre o que é o joker. O joker é uma forma de retirar opções da lista de hipóteses que cada pergunta tem. Em cada pergunta ou não usa jokers ou podes usar 1, 2 ou 3. É só carregar no botão, dar-me 2 hipóteses. O joker trabalha, bem sabes isso. Ao lado da torre de jokers temos a nossa torre do dinheiro, 7 patamares. Vamos do 0 até aos 50 mil euros. Ponto de partida é o 0 e sobes com respostas certas. Cada resposta certa que me deres faz com que isto aconteça. Vais para o patamar seguinte. Chegar aos 50 mil é essencial. Quando? Pode ser na pergunta 6, na pergunta 7 ou mais tarde. Tens é que lá estar no final da pergunta 12. É a única maneira de ganhar o prémio máximo de 50 mil euros. Respostas erradas. Não gosto nada. Mas pode acontecer. Atenção, não leva a mal, mas castigo. Castigo número 1. 3 jokers vão à vida. Como a resposta correta caso tenha jokers. Castigo número 2. Se o jogo te levar todos os jokers, então com uma resposta incorreta, a queda acontece na outra torre. É uma queda de 3 patamares. Super Joker Alexandre, 3 vezes connosco. Temos 2 rondas bónus com o Alexandre e ainda podes chamá-lo como Super Joker uma vez no jogo da pergunta 1 à pergunta 11. Carrega aqui no botão, chamas o Super Joker. O Alexandre vai ter contigo, conversam e chegam a uma resposta. Ok, A minha obrigado. última pergunta é: prontos? Vamos a isto? Prontos. Alexandre, boa sorte. Bruno, Vamos embora. bem-vindo ao Joker. Obrigado. Vamos lá ganhar dinheiro. Bem-vindos. Obrigado. Bora lá, boa sorte. Eu gosto sempre de analisar a primeira pergunta. Vamos onde? Provérbios? Vamos onde? Vamos lá ver onde é que a gente vai. Primeira pergunta para 200 euros é a seguinte. Olha, vamos à fruta. Reineta é uma variedade de que fruto? Pêssego, uva, pera ou maçã? Uva não é, maçã também. Não, maçã, pera, uva e pêssego não são. Maçã reineta até faz muito bem à saúde, consta. Portanto, eu vou bloquear a resposta maçã. Maçã? Exatamente. Sim. Portanto, a reineta não é uma uva reineta, Não. não é um pêssego reineta, também não. nem é uma pera Uma reineta. pera reineta também É uma não. maçã reineta. Maçã reineta, exatamente. Posso bloquear? Pode bloquear. Está bloqueada a maçã. Obrigado. Diz, e não estou a dizer que a tua resposta está certa, mas diz que a maçã reineta assada, não estou a dizer que a tua está certa, mas diz que a maçã reineta assada é a melhor de todas. Não acredito. Gosta de maçã assada? Há quem considere que maçã assada só é, digamos assim, comestível quando está doente. Eu acho isso errado. Maçã assada, para mim, é incrível. Sim, todas as espécies de maçã costumo fazer muito para os miúdos, que eles gostam de maçã assada e mesmo cozida e depois desfeita em puré, fresquinho, e tudo, eles gostam muito. Sim. Sim. Um pauzinho de canela, sim. Esse também, sim, É. também, de vez em quando, sim. Sim. Agora, eu já disse que a maçã reineta assada é incrível, mas será que a reineta é uma maçã? Espero que sim. Vem do francês renette e é uma variedade de maçã mais arredondada e achatada. Mas será que é uma maçã? A resposta está certíssima, obviamente, Claro. sim! Ó Bruno, pegando aqui no lado da sobremesa e tendo em conta que eu já partilhei com toda a gente, disseste-me com algum dinheirinho é parar na primeira marisqueira e Exatamente. tu e o Alexandre atacam o Exatamente, marisco. sim. Quando se vai à marisqueira, vamos a tudo, não é? Sim, Muito exatamente. bem. Um mix. Um mix. Acabamos com sobremesa ou o marisco não pede sobremesa? Um marisco, para mim, como sobremesa, pede uma tábua de queijos. Percebo-te bem. Sim, senhor. Chouriços, presuntos, coisas assim. Para mim, sobremesa é isso. Ok, portanto vamos uma sobremesa mais para o salgado, não Exatamente. tanto para o doce. Exatamente, não tanto para o doce. Mas quando nos aventuramos no doce, vamos onde? Vamos à mousse. Mousse de chocolate, Vamos à exatamente, mousse. sim. A doce é doce. Vamos à mousse. é. E tem que ser caseirinha. Sim, Sim. não é, assim, não é daquelas de... Do pacote. Exatamente, não é Não, daquelas... não, sim, não. sim, tem que ser uma coisa Eu caseira. quero ver a tablete com que fizeram a mousse. Bom, Bruno, segunda pergunta. Obrigado. Para 500 euros, a pergunta 2 é a seguinte. Qual das seguintes classes de seres vivos pertence ao filo dos moluscos? Anfíbios, bivalves, crustáceos ou insetos? Crustáceos não me parece, sinceramente. Insetos, de certeza que não. Anfíbios são de duas classes. Eu vou usar no Joker. Podes carregar já no teu botão.
E quero usar os jokers entre anfíbios e bivalves. Entre anfíbios e bivalves. O Joker trabalha e retira os anfíbios. Portanto, vou bloquear a resposta de bivalves. Vamos bloquear bivalves. Alexandre, bivalves? Bivalves, sim. Sem sombra de dúvidas. Sim, acho que sim. Insetos? Não. Anfíbios, o Joker já retirou. Crustáceos ou bivalves? Para 500 euros. A resposta está certíssima, muito bem. Portanto, falámos do marisco. São aqueles verdade. bichinhos das conchinhas, não é? É verdade. E vamos ter que voltar a falar do vosso jantar. Exatamente. Temos que começar com a ameijoa. Exatamente. Ameijas, cadelinhas. Cadelinhas, Exatamente. sim senhor. Ah, Vamos a uma ostra ou não? Não gosto muito, mas sou menino para isso. Então eu vou contigo, tu não comes, eu como todas. Está bem? Pode ser, Obrigado, boa pode noite. Adoro, meu. Um bocadinho de limão, um bocadinho de tabasco. Não demasiado, só assim 2, 3 gotinhas. E... Desculpem lá o barulho, mas é pá. É a maneira correta de comer ostras é com barulho. Eu, se fosse o homem da Atlântida, lembras-te do Patrick Duffy? Sim, vais ver. Eu vivia na Ria Formosa, só para comer ostras. Só. Pergunta 3, daqui a nada, para já olhamos para ponto da situação, 500 euros. Acertaste nas 2 primeiras, 6 jokers, gastaste 1, nada contra. Ainda temos aqui uma ronda bónus pela frente, daqui a 2 perguntinhas. E quando for essa ronda bónus, vou chamar o Alexandre para responder às tuas perguntas aqui bem perto de nós. O Alexandre Pereira é o teu super joker. Um aplauso para o Alexandre, vamos conhecer um pouco melhor o nosso Alexandre. Bem-vindo, meu caro. Obrigado. Já sei então, tu e o Bruno se conhecem há 20 anos. Sim. Já há uma vida. E Alexandre, faz o quê? Vens de onde? Eu venho de Brejo de Azeitão e tenho uma empresa de motos. De? De motos. muito de bem. comércio de peças e acessórios para motos. Muito bem, sim, senhor. A empresa é tua? É minha, sim. É pequenina ou está a expandir? É pequenina, mas está a crescer. Ok, também agora não é preciso dizer isso. Olha, meu caro, diz-me uma coisa. Dou-te agora 5 segundos para dizeres o nome da empresa só porque é tua e eu gostei de ti. Motomaniacs. Motomaniacs. Muito bem. Olha, sei que tu e a tua filha, como é que se chama a tua filha? Catarina. Que está com 8. Está com 8, faz 9 agora. Muito bem. Em breve. Vocês têm um hábito espetacular, que é tu levas a miúda para a praia para limpar a praia, Sim. para apanhar lixo. Sim. Como é que isso começou e porquê é que decidiste fazer isso? Não só. Na realidade, fui motivado por ela. Ela é que teve a sim, ideia. Ela é que teve a ideia, porque acho que estas novas gerações estão muito mais despertas para o ambiente, não é? E a Catarina não é exceção. E construiu um caderninho a que chamou Projeto para Mudar o Mundo, Uau! onde nós vamos expondo as nossas atividades com fotografias, e essa é uma delas, de facto. É pá, espetacular. Sim. Porque continua a haver muita gente porca na praia, não continua? Muita. É impressionante a quantidade de beatas, principalmente. E Se a pegar apanha exatamente numa por aí. manhã. E o verbo pegar, não o digo à toa. Ainda nas Sim. minhas últimas férias, o meu filho mais novo na praia pegou: papá, isto é para eu brincar, larga isso! Sim, Beata, infelizmente não, é verdade. Não façam sim. isso, não façam Sim. isso. É horrível, é horrível. Alexandre, bem-vindo, um beijinho Obrigado. à tua filhota, um aplauso para o Obrigado. nosso Alexandre, super Obrigado. joker de serviço. Voltemos ao jogo, mais 2 perguntinhas antes do Alexandre vir ter connosco na primeira ronda bónus. Depois da pergunta 4 teremos Alexandre. Antes da pergunta 4, que venha a resposta certa à pergunta número 3, meu caro Bruno. A pergunta vale 1000 euros. É a seguinte. O músico Compai II é um dos protagonistas de qual destes filmes? Buena Vista Social Club, Eu Sou Cuba, Guantanamera ou Maestra? Eu não vi o filme, mas gosto muito do Compai II. E tenho praticamente a certeza que não é Eu Sou Cuba, não é Maestra e também não é Guantanamera. Eu tenho praticamente a certeza que é Buena Vista Social Club. E eu não vou gastar jocas porque tenho relativa confiança. Portanto, eu vou bloquear Buena Vista Social Club. Bloqueamos Buena Vista Social Club. Sim. Gostas de Compai II? Sim. Porque não conheceste o Compai primeiro. O Compai primeiro era incrível. O seu nome? Máximo Francisco Repilado. E foi nos anos 40 um dos nomes maiores da música cubana. A resposta
é um documentário realizado pelo grande Wim Wenders. Um documentário feito em 1999 e a resposta, Buena Vista Social Club, está corretíssima. Muito bem, Bruno! Tinha dado em disco em 96, aliás, ganharam um Grammy em 96 e depois, uns aninhos depois, o documentário feito por Wim Wenders tornou também esse reconhecimento a Compai Segundo e aos seus amigos, um reconhecimento à escala global e merecidíssimo. 1000 euros, ainda só um joker usado. Há uma hipótese, depois da pergunta 4, de recuperar esse joker. E antes da pergunta 4, e tendo em conta que falamos de Compai Segundo, aqui fica um pouco da obra e da arte e do talento do grande Compai Segundo. Bruno, tentemos o patamar dos 3.000. Tentemos ir para a ronda bónus nos 3.000 e se der para guardar estes 6 jokers era bom. Ok. Bruno, pergunta número 4, a valer o patamar dos 3.000. A pergunta é esta. Em que vila se pode visitar a Casa Flor Bela Espanca? Cascais, Óbidos, Vila Flor ou Vila Viçosa? Não faço. Tenho uma ideia, mas não. Mas sem certezas. Estar a arriscar agora. Seriam 3 jokers. Posso recuperar 2. Temos Alexandre. Temos o Alexandre. 10 segundos. Eu vou bloquear a resposta Vila Viçosa. Arriscamos em Vila Viçosa. A Casa Flor Bela Espanca. Sem grandes certezas, mas diz-me qualquer coisa, mas... Há pouco perguntava, quando ouvimos a Patrícia, onde é que ela anda? Onde é que ela anda? Patrícia, estás na Casa Flor Bela Espanca, não estás? Estou, sim, senhor. Com umas condições de áudio incríveis. Não é? Flor Bela... Eu também fiquei surpreendida. Flor Bela Espanca não só escrevia bem, mas quando estava cá também fez todo um sistema de insonorização para que a voz, a tua, estivesse impecável aqui nos jogos. Exímia sempre, exímia. Antes de falares e dizeres qual é que é a resposta certa, e tendo em conta que o Bruno já foi apicultor e o Alexandre tem uma loja de peças para motas. Ah, pois claro, tudo a ver. Patrícia, o que é que disse a mãe abelha ao filho abelha quando ele comprou uma scooter na Tailândia? Disse: ó filho, tu tem cuidado com as vespas asiáticas. Tão querida a mãe abelha. Ai, isto é a minha voz de mãe abelha. Sim, sim. Tu tem cuidado com as vespas asiáticas. Notou-se logo, notou-se logo. Olha, até parece qualquer voz feminina que sai-me assim. Não, é só mães de abelhas. Não, Não, tu tens não. um espectro de vozes que é uma coisa Então não. extraordinária. Então não. Eu quando te imito, sabes o que é que eu faço? Olha, Eu sou a Patrícia! É assim que eu te imito. Não tenho grande sei variedade. que às vezes eu estou a falar e dizem-me assim: ai, é a mãe abelha. Estás a ver? De nada, Patrícia, de nada. Obrigada, obrigada. Olha, fala-me então da Casa Flor Bela Espanca, onde estás, o que é que tu sabes desse sítio? Olha, este é um projeto de homenagem à escritora que tem como objetivo valorizar, estudar e divulgar a sua vida e a sua obra. Por esta razão, nesta casa encontramos mobílias e objetos da vivência e do cotidiano da autora e também parte do seu espólio original, em parte inédito. Portanto, textos manuscritos, cartas postais, fotografias, há um pouco de tudo por aqui. Esta casa situa-se no local onde Flor Bela Espanca residiu durante a infância e a adolescência, precisamente no número 59 da antiga Rua da Corredora, atualmente Rua Flor Bela Espanca. E onde é que isto fica? Não fica em Cascais. E onde é que não fica também, Vasco? Em Óbidos. A resposta certa é Vila Viçosa. Muito bem!
arriscado, Bruno. Obrigado. O Alexandre também tinha a resposta certa. Bruno e Alexandre, antes da primeira ronda bónus, 3.000. Não há melhor patamar nesta altura, acertaste em todas. Jokers, 6. Um foi usado e pode ser recuperado. Ok. Aliás, pode ser recuperado e ainda traz um amigo. Podemos passar de 6 para 8 jokers, como com 10 respostas certas. Ok. Alexandre, atenção ao degrau, vem ter connosco. Vamos à primeira ronda bónus. Aqui a meio, por favor. Mais para cá, mais para cá. É que estás muitíssimo bem. Teu caro. Regras fáceis. A teoria é básica. Lê rápido, acertem muitas e num minuto, 60 segundos, então não dá para 10 respostas certas. Dá. É complicado, mas dá. Ok. Boa sorte aos dois. Bruno e Alexandre, concentração. A primeira ronda bónus demora 1 minuto e o tempo arranca agora. A francesinha tradicional é confeccionada com salmão, linguiça. Linguiça. Muito bem. Qual destes fotojornalistas registrou o desembarque dos aliados na Normandia? Don McCullin, Robert Capa. Robert Capa. Muito bem. A aldeia de Castelo Novo situa-se na Serra da Gardunha ou do Caldeirão? Da Gardunha. Muito bem. Deimos é uma lua de que planeta? Marte, Saturno. Saturno. Errado. Na Gala Vinhos do Tejo 2024, quem foi eleito o enólogo do ano? Pedro Gil Franco, Luís Sotomayor. Pedro Gil Franco. Muito bem. Qual destes jogos tem mais peças, dominó ou mahjong? Mahjong. Muito bem, um joker. Em que cidade decorre o cortejo de trajes de papel em honra de São Bartolomeu? Aveiro, Porto. Aveiro. Não, Porto. Mário Zagallo foi treinador da seleção de futebol, brasileira ou italiana? Brasil. Muito bem. Qual destas atrizes co-protagoniza a série E Depois do Adeus? Ana Nave, Maria João Luís. Maria João Luís. Não, era na nave. Uma milha náutica é uma unidade de medida equivalente a um pé, nó. Não percebi. Era um nó. Uma milha náutica equivale a um nó. Isso quer dizer que temos 9 perguntas lidas, tentar acelerar um bocadinho Ok. na segunda, 9 lidas e 6 respostas certas. Recuperámos aquele joker usado há pouco. Exatamente. O joker volta para a torre e fica a torre cheia mais uma vez. 7 jokers e o Bruno nos 3.000. Quanto ao Alexandre, volta na segunda ronda bónus e quando quiseres, como super joker, é Ok. só pensar, ele sabe disto, não sabe disto, se achares que sim, carrega no botão e o Alexandre vem ter connosco. Alexandre, Ok. bom trabalho. Um aplauso Obrigado. para os dois. Eu gosto muito de ver a torre assim. Também Gosto eu. muito de ver a torre cheinha, aquele espaço em branco deixa de estar em branco e ficamos outra vez com a torre repleta de jokers. 7 ajudas na torre, uma 8ª ajuda, super joker, o Alexandre sentado naquela cadeira e, no que toca ao dinheiro, não podia estar melhor, nesta altura, 3.000. Vamos às próximas. 10.000 e depois 50.000. Chegar aos 50.000 é o primeiro objetivo. E desejo-te a maior das sortes. Obrigado. Bruno, pergunta 5 para 10.000, com 8 ajudas. A pergunta é a seguinte. Quem é o autor da pintura renascentista A Primavera? Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli ou Tiziano Vecellio? Não faço a mínima ideia, mas estou inclinado ou para Leonardo da Vinci ou Sandro Botticelli. Não sei. E estando inclinado para uma destas hipóteses, eu vou usar um joker para decidir. Vou usar um joker entre Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli. Portanto, o joker que acabou de voltar vai à vida outra vez. Exatamente. Tu também és mau, não é? Pois. Que seja por boa causa. Da Vinci não é a resposta certa. Tens 22 segundos. Sanzio, Botticelli, Vecellio. É que os outros dois não me dizem nada, sinceramente. Eu vou bloquear Sandro Botticelli. É o único que me diz alguma coisa, tirando ele Leonardo da Vinci. Mas é apenas intuição. Posso bloquear? Sim. Bloqueamos Sandro Botticelli. A pintura não é bem. Ainda na casa Flor Bela Espanca, mas já analisando outra temática completamente diferente.
Patrícia, o que é que sabes desta pintura? Não, Vasco, eu estava aqui tão confortável, olha, deixei-me ficar, mas já sabes, eu estou sempre disponível para esclarecer as tuas dúvidas. Falamos aqui da Primavera, uma das pinturas mais famosas e celebradas do Renascimento italiano. Foi criada entre 1477 e 1482 e é uma alegoria da primavera e do amor e retrata um grupo de figuras mitológicas num jardim florido. Se calhar podemos até mostrar a imagem, podemos mostrar a pintura. Olha, ativa aí o teu airdrop Ok. e manda do teu iPad para aqui para o ecrã, faz favor. Aí vai. Gostaste? Incrível. Foi impressionante, não foi? Ela não só sabe tudo, como também faz barulhos com a boca. A minha mãe sempre me disse para eu moderar. Mas pronto, Aqui não foi temos possível. a primavera. É isso mesmo. É uma pintura que é conhecida pela sua beleza etérea, pelo uso de cores vibrantes, pela composição equilibrada e rica simbologia. Porquê? Porque no centro da pintura está a deusa Vênus, com um vestido com flores e pedras preciosas, e ao seu redor um grupo de figuras dança e interage entre si, e cada uma dessas figuras representa um aspecto diferente da primavera e do amor. Portanto, daí a simbologia. O rapaz do lado esquerdo está ali um bocadinho a mais, não está? Não. O que é que ele está ali a fazer? Está a olhar para a fruta, não é? Esse jovem estava a apanhar a fruta para o lanche. As outras a dançar, vermes e tal, não sei o quê. O que é que o rapaz está ali a fazer? Ele foi aí para mostrar o bíceps, no fundo. Foi para apanhar uma fruta e mostrar o bíceps, mas pronto, olha, achámos que ficava bem na pintura. Achámos porquê? Achei eu, Sim. obviamente. E a resposta certa, o pintor da primavera, Sandro Botticelli. Muito bem, Bruno, resposta certa. Alexandre também com a resposta certa. Pintura não é o forte. Não, só em casa. Ok. Miúdos, pintam muito ou não? Já tive que pintar a casa 3 vezes e só lá estou desde 2020. 3 vezes? Não, 3 vezes não. Ok. Portanto, temos a tua mulher é a Ana Exatamente, e tens 2 filhos, a Teresa, que Exatamente. está com 12, exatamente. e o Henrique está com 5. Exatamente. Quem é que é o pirata? É ele, o sem segundo, dúvida, claro. É o segundo Sem filho. dúvida, sem dúvida. É pá, é o segundo filho, sempre é o segundo filho, sempre, pá. é sempre. A pessoa vai para o segundo a achar que o primeiro foi mais ou menos, este também não há de ser tão mau. Mas não é, é mau, é horrível. É horrível. Muito mau. Eu sei. Eu estou contigo. Eu estou contigo. É, Nós, pais de 2, temos de estar unidos, pá. É verdade, Nós é temos de verdade, estar temos unidos. de estar unidos. Tu nunca deste por ti a dizer assim: este miúdo está a mudar a minha maneira de ser. Que tu até eras com o primeiro um pai super calmo. Exatamente. Super zen. Exatamente, não é é? verdade. Nada se passa. Este miúdo é um anjo. Eu criei o anjo na terra. Chega ao segundo e pensas de onde é que vem este pequeno Belzebu? É verdade. Literalmente, literalmente. Como é que eu dei origem ao primeiro desta maneira? Exatamente. E como é que eu, feito nas mesmas condições, com a mesma pessoa, de repente sai este? Sai assim, é muito Como é que complicado. o lado B é tão diferente do lado A? É verdade. Como é que o lado A são as 4 estações de Vivaldi e o lado B, epá, são os Iron Maiden, meu? Exato. Eu estou Mesmo contigo. Sim, sim. E em relação à pintura das paredes, sei bem. Sim, eles têm um prazer especial em fazer disparates. Ele Sim. tem um prazer especial em fazer disparates, tem. acredito. Sim. Não sei se é por vontade dele ou só para me fazer sofrer a mim, mas Mas quando tem graça, tem muita graça, pá. não tem graça muitas vezes. Não tem graça muitas vezes. Não gosto. Epá, o meu de vez em quando tem graça e o pai depois não te podes rir. Pô, exatamente, esse é que é o problema. não Estamos a pode- fazer aquela cara Epá, sim. para não rir, mas Pronto. Mas olha, nós pais de 2, tens Verdade. quantos? Um só, a Catarina. Não vás ao segundo! Se gostas da tua vida, não vás ao segundo. Bem, vamos à pergunta 6. Para 50 mil euros, 6 jokers, mais o Alexandre. Para chegar ao topo da torre, Bruno, a pergunta 6 é esta. Qual destes cientistas descobriu o positrão em 1932? Carl Anderson, Ernest Rutherford, J.J. Thomson ou James Chadwick? eu nesta sou menino para chamar o Super Joker. Achas que isto é a área que o teu super joker domina? Não sei se domina, mas ele, como tem uma cultura já acima da média, pode ser que saiba, não sei.
Tu é que sabes, eu tenho deixa uma mal. intuição, mas vou usar no Joker Ok. E o Joker entre Ernest Rutherford e James Chadwick. Rutherford e o Chadwick. E o Joker retira um dos nomes e o que fica lá é o Chadwick. Salta fora o Rutherford. Temos Chadwick, Anderson e Thompson. Nesta, Alexandre já não vem. Sim. Vou arriscar novamente. O único nome que me diz alguma coisa, de facto, ter já ouvido em qualquer lado é o James Chadwick. Portanto, eu vou bloquear James Chadwick. É o único. Bloqueamos o nome James Chadwick. Falamos do ano de 1932. Mas temos que recuar uns aninhos. Porque em 1928, o físico britânico Paul Dirac propôs a existência de uma partícula antimatéria equivalente ao eletrão, mas com carga elétrica oposta, e chamou-a de anti-eletrão. Mas em 32, a resposta certa estava a trabalhar com uma câmara de nuvem para estudar os raios cósmicos e observou algo inesperado quando notou a presença de partículas que se moviam na direção oposta aos eletrões, mas com a mesma massa e carga oposta. É o nome deste cientista que em 1932 fez esta descoberta que eu quero. E o seu nome não é J.J. Thomson, ou é Carl Anderson, ou é James Chadwick. Alexandre, fomos para qual? Chadwick também. Bruno, em 32, o cientista que descobre o positrão, o seu nome era Carl Anderson. Ainda bem que não chamaste o Alexandre. Exatamente. Ainda bem que não o chamaste. Pois, não algumas gastámos dúvidas, uma ajuda sim. que será importante. Sim. E continuas nos 10 mil. Agora só com 2 jokers. Exatamente. Falhando a próxima, cais. Ok. Portanto, agora é muito importante saber como usar os jokers. O Exatamente. pior aqui seria usar os 2 jokers e cair depois com uma resposta Exatamente. errada. E aí cairias 3, perdendo 2 jokers. Exatamente. Não queremos isso. Ok. Volto a fazer uma pergunta, novamente para 50 mil. Agora pensar, Alexandre, chamá-lo ou não? Jokers, usar ou não? Ou não. Ok. Pergunta 7, Bruno. A pergunta, outra vez para 50 mil, é a seguinte. Em 2024, qual destes países aumentou a idade mínima de acesso sem consentimento a redes sociais? Espanha, Noruega, Itália ou Alemanha? Faço a mínima ideia. Também não é pergunta para o Alexandre, eu acho que ele também não saberá. Nós não somos muitas redes sociais. Como Em nós- 2024, isto é recente. Exatamente, é recente. 20 segundos. Estar a usar jogers também não vale a pena, porque se tivesse os 3, usaria os 3. Portanto, mas vou usar um joker só para buscar consciência. Entre Noruega e Alemanha. Noruega e Alemanha. Usamos um joker. E esse joker elimina Noruega. Ficaste ainda com um joker. 20 segundos. Espanha, Itália ou Alemanha? Posso usar outros jokers? É o último que tens. Entre Itália e Alemanha. Entre Itália e Alemanha. Entre Itália e Alemanha. O país que salta. Alemanha. Isto aconteceu em Espanha ou em Itália? Tens 20 segundos. Eu vou bloquear a resposta à Itália. Eu tinha ideia que era a Alemanha e enganei-me completamente. Portanto, eu vou bloquear a resposta à Itália. Aqui é um bocado tiro no escuro. Porque entre as duas. Sim, bloqueei. Porque entre as Vamos duas. bloquear a Itália. Bruno. Jogadas kamikaze usando os 2 últimos jokers É verdade. numa pergunta para 50 mil euros. Eu depois pensei na ronda bónus. Mas pronto, vamos ver. Ou vais subir para os 50 mil, Sim. ou vais cair para os 500. Sim. Portanto, falamos de um país onde a lei foi alterada e, sem consentimento dos pais ou tutores, jovens só podem criar contas no Facebook, Instagram ou TikTok a partir dos 16, não dos 14. Sem consentimento, a partir dos 16 podem.
Espanha ou Itália? Bruno, foste para a Itália. A resposta Itália está incorreta. Muito arriscado isto. É verdade. Muito arriscado. É. Isto significa o quê? Não podes falhar a próxima. Sim. A única maneira de ainda pensares em 50 mil é ir para a ronda bónus contigo nos 1000 euros. É quanto vale a próxima pergunta. Ok. Caindo, cais para o 0 e caindo para o 0 no final da pergunta 8, exatamente antes da ronda bónus. Depois da ronda bónus, tem 4 perguntinhas, acertando nos 4, ganhas 3.000 euros. Que não é mal de todo, uma arriscada, porreiro, 3.000 dá. No entanto, podem ainda pensar em 50 mil, mas a próxima tem que ser uma resposta certa. Ok. Vamos à 8ª pergunta. Meu caro Bruno, para 1000 euros, sem hipótese de falhar, a pergunta 8 é esta. Que atleta portuguesa participou na cerimónia de transporte da tocha olímpica de Paris 2024? Fernanda Ribeiro, Rosa Mota, Telma Monteiro ou Vanessa Fernandes? Fernanda Ribeiro não foi. Telma Monteiro também creio que não. E Vanessa Fernandes também não. Tenho quase a certeza que foi Rosa Mota, até porque ela já tem alguma idade e acho que foi um simbolismo quando aconteceu. Eu não tenho jokers nem nada. Vou bloquear a resposta Rosa Mota. Posso bloquear? Sim. Bloqueamos Rosa Mota. Para arriscar. Acompanhámos Paris 2024 não? Nem por isso, mas ouvi qualquer coisa da Rosa Mota ter feito isto. Não tenho a certeza se foi de facto isto ou outra coisa, mas tenho a ideia que sim. Eu sou maluco por Jogos Olímpicos. Eu nessa altura, eu vejo tudo. Tudo aquilo que eu conseguir, eu vejo. Inclusivamente, cerimónia de abertura. Não as dou o tempo. Tiveram azar, choveu e tudo. Sim. Mas eu sou mais apologista da cerimónia no estádio. Sim. Com coisas no estádio, lá toda a gente, aquilo tudo cheio. Gostei mais. Mas teve momentos incríveis. Sim. A tocha a subir o balão. Sim. Maravilha. Eu só mais tarde é que percebi que aquilo não era fogo. Eu achei que era, na minha inocência. Yeah. Mas depois mais tarde é que percebi que não. Yeah. E a Celine Dion a cantar na Torre Eiffel. Sim, exatamente, sim. Para quem viu o documentário da Celine Dion, aquilo Exatamente, foi sim. incrível. Sim, é verdade. Uma mulher que há uns meses não conseguia sequer Exatamente, cantar sim. dizer uma nota. É verdade. Maravilhoso. É verdade. Um grande beijinho para a sua dona Celine, que é grande fã do Joker. Celine, je t'aime. Um bocadinho demasiado, se calhar. Agora, terá sido Rosa Mota? A resposta está certíssima, muito bem! Foi a terceira vez que participou Exatamente, sim. na cerimónia de transporte da tocha. Uma grande senhora. Incrível. E continua a correr, Sim. e continua a bater recordes. É verdade, é Rosa verdade. Mota é uma mulher extraordinária mesmo. e continua a ser uma atleta incrível, É mesmo. a bater recordes ainda hoje É verdade. na sua categoria. É verdade. 1000 euros. Era muito importante subir aos 1000 e estás nos 1000. Tão importante agora é também uma ronda bónus com o Alexandre a dar-te pelo menos um joker, melhor ainda 2. Alexandre, atenção ao degrau, vamos a isso. Um aplauso para o Alexandre Pereira. Estás sempre numa onda muito zen. Pois estou. É. Foi por isso que eu escolhi. Aliás, uma som calminho. Calminho, não é? Eu aqui, bora lá. Eu vou no meu ritmo, cara. Eu vou na boa. Lembra dele, Alex, o que é que vais fazer na vida? Ter uma loja de motas. Como? Uma pessoa calminha ter uma loja de motas. E pronto, aqui está ele. Alexandre, vamos a isso. Bruno, boa sorte. 1 minuto, ler mais rápido. Sim. Preciso de muita resposta certa, não há jokers. E vamos lá tentar os 2. O tempo começa agora. Qual dos seguintes medicamentos trata as infecções microbianas? Antibiótico, antihistamínico. Antibiótico. Certo? O Estreito de Malaca separa a Península Malaia da ilha de Java, Sumatra. Java. Errado. Quem apresentava o programa Na Roça dos Tachos? João Carlos Silva, Tiago Emanuel Santos. João Carlos Silva. Muito bem. Açúcar é uma palavra com origem no árabe, grego. Árabe. Muito bem. Qual destes livros reúne contos e novelas de Júlio Diniz? A Relíquia, Serões da Província. Serões da Província. Certo. Como se chama a mascote do Campeonato Europeu de Futebol 2024? Albart, Quinas. Quinas. Não. Quem é o autor da gravura As Três Árvores? Rembrandt ou Van Gogh? Rembrandt. Muito bem, um joker. No início do jogo de bridge, quantas cartas recebe cada jogador? 13 ou 17? 13. Muito bem. Qual destes palácios é uma das 7 maravilhas de Portugal? Palácio do Raio e Palácio Nacional da Pena. Palácio Nacional da Pena. Muito bem. Qual dos seguintes países aderiu primeiro à União Europeia? Polónia ou Croácia? Polónia. Muito bem. Rosalind Franklin tem um papel fundamental na descoberta da estrutura do ADN átomo. ADN. Era ADN. Era a nona resposta certa. A nona.
lido mais rápido, Sim. leste oficialmente 10, quase 11, Ok. e temos 8 respostas certas, quer dizer que há mais um jokerzinho que vai fazer diferença. Quanto ao Alexandre, ainda não o chamaste. Exatamente, Portanto, sim. temos Alexandre como ajuda, temos um joker também como ajuda Ok. e tudo em aberto rumo aos 50 mil. É uma reta final emocionante. Boa sorte, Alexandre, até já. Um aplauso Obrigado. para os dois. Muito boa ronda. Gostas de MotoGP ou não? Acompanho mais ou menos, gosto mais de Eu Fórmula 1. estava mas- aqui a olhar para a torre e estás a meio. Aquilo que é preciso agora para a reta final é uma daquelas partidas agora em que, encarando esta reta final como uma partida, quando chegares à curva, pá, eu quero-te lá à frente. Ok. Temos Joker, temos Alexandre e temos tudo em aberto. Ok. Não te quero falhar nenhuma, até porque se falhando, com um Joker cais 2 patamares. E com Exatamente. uma queda de 2 patamares não há 50 mil euros. Ok. 9, 10, 11, 12. 4 perguntinhas, vamos à reta final. A pergunta 9 para 3 mil é a seguinte. Quem interpreta o papel de Enzo Ferrari em Ferrari, filme de 2023? O Adam Driver, o Gabriel Leone, o Patrick Dempsey ou o Derek Hill? Eu vou bloquear. Eu sei quem é. Eu vi o filme. Não sei o nome. Sei que o Adam Driver não é. Patrick Dempsey também não. Tenho quase certeza que não. Agora, entre os outros dois, eu vou usar um joker entre Gabriel Leone e Derek Hill. Carrega no botão. Entre Gabriel Leone e Derek Hill. O Joker diz-te que Gabriel Leone não fez de Enzo Ferrari. Tens Eu vou- 3 hipóteses. Sim. Eu vou bloquear a resposta de Derek Hill. Eu, Adam Driver, sei quem é, tenho ideia dele. O Patrick Dempsey também. E o Derek Hill, se a resposta estiver certa, sei que será ele. Mas tenho quase certeza que os outros dois não são. Portanto, bloqueio o Derek Hill. Vamos bloquear Derek Hill. Quase a certeza. Viste o filme? Vi o filme, não vi os créditos finais, lamentavelmente. Mas pronto. Ok. Só se eu estou a fazer confusão. Há um outro filme sobre Ferrari, que é Ferrari e o dono da Lamborghini. Só se estou a fazer confusão com esse filme. Viu há pouquíssimo tempo. Mas esse é sobre o Lamborghini. Pois, exatamente. Então, Esse é sobre o já estou a Lamborghini. perceber. Quem faz de Enzo Ferrari esse filme é um ator que eu adoro, chamado Gabriel Byrne. É exatamente, Gabriel Byrne. É É o isso. que faz de... E aí o Ferrari é o mal da fita. Exatamente. Aí o Ferrari é o mal da fita. Sim, sim, sim. Então, pronto, então acho que. Esse viu há filme não vi. pouquíssimo tempo. Gostei muito desse filme. Ok. Eu não conhecia a ideia que a Lamborghini tinha começado a construir tratores. Exatamente. Não, sim. não sabia. E, portanto, gostei muito de saber isso. Já vi. Agora, em relação a este filme, Este que eu filme não vi, gosto. mas tu já viste. E dizes tu... Não, este não vi. Eu vi foi o do Ferrari Lamborghini. E eu estava a achar que era este. Ah... não. ai, ai, ai. Por isso é que eu, da Adam Driver, não me lembrava do filme da Adam Driver lá e Patrick Dempsey também não. E Derek Hill, não tinha certeza quem era ele. Mas sei quem é o ator do Ferrari vs Lamborghini. Ok. Pronto, mas não é este filme. Falha minha. Os 4 atores que aqui estavam entram no filme. Sim. Quem faz de Enzo Ferrari é o Adam Driver. Adam Driver. É o Adam Driver. Exatamente. Aquele do Ferrari vs Lamborghini teve há muito pouco tempo. E pronto, fiquei a achar que era isso. Agora que olhei para 2023 é que caiu a ficha. Exato. Sim. Isso quer dizer o quê? O Alexandre podia ter sido chamado, Sim. mas o Alexandre não tinha a resposta certa também. Ok. Vai chamar o Alexandre ou na 10 ou na 11. Sim. Há 3 perguntas pela frente. Na 12 o Alexandre não pode vir. Exatamente. E feitas as contas, 10, 11, 12, 3 perguntinhas, 1, 2, 3, máximo 1000 euros de prémio final. Ok. Acertando nas 3. Sim. Jogamos para uma mariscada com 1000 euros. Já se come qualquer coisa. Oi! Come-se bem! Já dá para umas coisas. Atenção também ao nível da comidinha que vocês vão pedir, ok? E ao nível das pessoas que faltam um aqui ao grupo. Quem é que falta? ainda. Falta um amigo nosso que é o Jorge, que também é um comensal jeitoso. Portanto, O Jorge come muito? come. Então não vai. Não posso, já prometi. Tá Já bem. prometi. Está bem. Com 1000 euros dá 333,33333 a cada um no que toca ao marisco. Sim. Tenham calma. Está bem? Pergunta 10 para 200 é a seguinte. Qual destes países deixou de ser um Estado-membro da União Europeia em 2020? França, Grécia, Itália ou Reino Unido? França, Grécia e Itália ainda se mantêm. Portanto, no seguimento daquele célebre Brexit, em que agora até para o Reino Unido é preciso um passaporte, vou bloquear a resposta ao Reino Unido.
Bloqueio? Sim. Bloqueamos o Reino Unido. Lembraste do Brexit? Sim. Um referendo feito no Reino Unido e no resultado desse referendo 51,9% dos eleitores votaram a favor de deixar a União Europeia. A resposta está certíssima, muito bem, é o Reino Unido. Bem, vamos lá chamar o Alexandre na última, a ver se o Alexandre Exatamente. consegue uma coisa incrível, que é, Exatamente. ele deu-te um joker na Exatamente. ronda bónus 1, deu-te um joker na ronda bónus 2 e pode estar aqui com a E agora? resposta certa e se responder corretamente, merece uma mousse de chocolate na mascada. Vamos à penúltima pergunta, a última em que o Alexandre pode vir. A pergunta 11 para 500 é a seguinte. Quando Portugal adotou o euro como moeda oficial, 1 euro foi avaliado em cerca de 100 escudos, 200 escudos, 500 escudos ou 1000 escudos. Chamamos o Alexandre. Ando lá a esticar as pernas. Bora lá, Alexandre! Vamos lá recordar então. Tem 63 segundos, podem falar e recordar a altura em que nós falávamos de paus. Acho que era 0,14, não é? Acho que era 200,14. 200,482, acho. Ou 483. Qualquer coisa assim. Não estou em erro. Assim, queres bloquear tu ou bloqueio eu? Bloqueio. Bloqueio eu? Pronto, é 200 escudos a resposta certa. É 200 paus? É 200 paus. Agora faz muita confusão quando falam em 50 euros, 50 paus, faz muita confusão. Estou contigo 50 nisso. paus não é a mesma coisa. Não. Não é igual. Não é igual. Não é. Portanto, bloqueio 200 escudos, não é? Exatamente, sim. Ok. No outro dia tinha uma conversa muito engraçada com uma colega minha da rádio, mais nova, e que não se lembrava do facto de dizermos contos. Exatamente. 5 mil escudos eram 5 Cinco contos. Ela pergunta-me, então o quê? Então 1000 escudos eram um conto? E eu, não. Não se dizia um conto. 2 contos, 5 contos, Exatamente. agora não havia o singular. Exatamente, Não era um é conto, verdade. era 1000 paus. Era 1000 paus. E com 1000 paus fazia-se muita coisa no nosso tempo. É verdade. Jovem, É verdade. 5 euros no nosso tempo, a malta jantava, a malta saía à noite É verdade. e ainda tinha dinheiro para voltar para casa, passar nos bolos e comer um palmier. A resposta, 200 escudos. Está certíssima, muito bem. Alexandre, tens direito à mousse. Exatamente. Obrigado, até já. É. Ó Bruno, quando pensas em euros, quando estás a pagar qualquer coisa em euros, ainda de vez Ainda em quando faz a conversão para os escudos. Faz. Vamos à última pergunta. Bruno, pergunta final para um prémio de 1000 euros, sendo que há aqui um patamar de segurança de 200. Sim. Se falhares, ganhas 0. Ok. Se não quiseres jogar, dou 200 euros. Exatamente. Agora, arriscando e a coisa correndo bem, é um prémio para 1000 euros. E vamos então, vão vocês à mariscada e logo pensem se convida o outro ou não. É o Exatamente. Jorge, não é? É Jorge, É o exatamente. Jorge. O Jorge está a ser... A má onda é se o Jorge agora não for convidado. E o Jorge está a ver isto na televisão a dizer: "Ih, É verdade. eu fui vetado em direto na RTP." Foste sim, senhor, meu caro. Foste sim, senhor. Ninguém te manda comer muito, portanto. Vamos à pergunta 12. Para 1000, a pergunta é a seguinte. Em que cidade está sediado o Clube Desportivo Santa Clara? Aveiro, Funchal, Ponta Delgada ou Vila do Conde? Aveiro não é o Beira-Mar, salvo erro. Funchal também não. Vila do Conde é o Grande Rio Ave. Portanto, o Clube Desportivo Santa Clara está sediado em Ponta Delgada. Pode bloquear a resposta Ponta Delgada. Então bloqueamos a resposta Ponta Delgada. Portanto, Aveiro, Beira-Mar. Exatamente. Funchal, Nacional da Madeira. Marítimo. Talvez. E o Marítimo, Exatamente. Vila do Conde do Rio E Ave. União da Madeira. Se esqueceu A União da Madeira, União é da verdade, Madeira. é verdade, sim. É verdade. Sim. Vila do Conde. É o Rio Ave. E, portanto, Santa Clara, Ponta Delgada. Sim. A resposta está mais do que certa. Muito bem, Bruno. Um grande abraço para os Açores Terra fantástica. e boa sorte para o Santa Clara. Nesta liga fico muito contente de termos clubes da Madeira e dos Açores Exatamente. na nossa liga principal de futebol. Bruno, é um prémio final de 1000 euros. Sim. Aquela jogada kamikaze Foi. foi muito mal jogada. Como se diz a minha Mandou de terra, cá para baixo. foi a babuja, como se diz a minha terra. Mas Mandou de cá para baixo e impediu a conquista de mais dinheiro. No entanto, Bruno,
Trouxeste um bom amigo, o Alexandre, que se portou muitíssimo bem. Haverá um terceiro amigo. Já se vê se o Jorge vai ou não vai à mariscada. Desejo-te as melhores felicidades para ti, para o teu trabalho, para a tua família. Alexandre, boa sorte também. Um beijinho à Catarina, que tudo correu muitíssimo bem. E que não haja muito trabalho nas praias. Sinal que a malta se porta um bocadinho melhor no que toca à limpeza das praias. Gostei muito de conhecer. Vão lá à mariscada e dou-vos 1000 euros para gastar então na mariscada. Ainda bem que vieram. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Alexandre, atenção de grau. Alexandre, até à próxima. Tudo correu muitíssimo bem. Obrigado. Terminamos a Joker com o valor que está a meio da torre. 1000 euros acima, 3, 10 e os 50 mil. Hoje não dou os 50 mil. E no próximo Joker, será que dou? Não faço ideia. Eu nem sei que concorrente é que se vai sentar naquela cadeira, mas quem se senta ali pode muito bem ganhar o prémio máximo e voltar para casa com 50 mil euros. Eu sou o Vasco Palmeirinho, tenho uma excelente noite e até à próxima aqui no Joker. Obrigado.